Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Estou aqui hoje para uma live. Hoje é domingo. À tarde, daqui a pouco tem Flamengo e Vasco. Vamos derrotar o Vasco mais uma vez. Mas na realidade eu quero falar sobre taxa alta de juros, que é totalmente incompatível com o crescimento econômico sustentável. Temos que falar bastante a respeito disso, porque essa taxa alta de juros ela é criminosa, ela é hedionda, ela é devastadora para a população pobre do Brasil. Vamos lá. Na realidade, uma política econômica de crescimento longo, sustentável, é o ideal. Seria o ideal que se chegasse a uma política econômica de crescimento sustentável, longo prazo, e aí esse crescimento fosse ininterruptamente indo para frente. Mas as coisas são muito difíceis, porque a economia é uma ciência que trata de gente. Então é muito difícil. Uma política de taxa de juros mais baixa do que a taxa de crescimento do PIB é compatível com a política de crescimento longo e sustentável. Veja só, é compatível. O dirigente traça uma estratégia onde ele persegue uma taxa de juros mais baixa do que a taxa de crescimento da economia. Se isso acontece, o que está acontecendo? Está acontecendo uma alavancagem positiva. Ou seja, os recursos das dívidas estão sendo aplicados na economia e rendendo mais, uma taxa de rendimento maior do que a taxa de juros cobrada por essa dívida. Então, evidentemente, a dívida jamais terá encargo para a economia. Ela vai trazer, inclusive, resultados positivos para a economia, vai ajudar o crescimento, vai aumentar o crescimento da economia, porque a economia não vai ter o custo da sua dívida, ela se paga e traz mais resultados ainda, tá certo? Isso não é uma novidade. Isso acontece nos Estados Unidos desde o século passado. Ele começou a aplicar essa política e levou muito tempo, salvo alguns precalços, como no fim de 1980, né? A crise do petróleo, etc. Os juros foram lá para cima, a inflação foi lá para cima. O Paul Volcker, o diretor do Banco Central, e aplicou uma política de juros muito alta, chegando até, acho que a 20%. Para combater a inflação, que também estava muito alta. Uma inflação de 2 dígitos muito alta. O Japão também faz a mesma coisa. O Japão tem uma política que ele persegue sempre. É ter a taxa de juros da sua dívida inferior ao crescimento da economia. Ou seja, tudo isso é alavancagem positiva. Quer dizer, a dívida não contribui para déficit público. Muito ao contrário, ajuda ao crescimento da economia, sem criar dificuldades para a economia. Então tem que ser uma coisa organizada, porque você colocar uma economia com taxa de juros mais baixa do que o crescimento, é preciso muita competência para fazer isso, muita educação, né? Então é preciso se estabelecer antes essa estratégia e persegui-la. Não vai alcançar de imediato, mas é extremamente favorável se fizer isso. Será muito melhor para o país. Um país como o Brasil fica tendo taxa de juros reais de 9%, 8% como está agora, é um absurdo. Isso cria um custo, um gasto fiscal enorme através da taxa de juros. E hoje nós sabemos que a política monetária está totalmente atrelada à política fiscal, porque quando se aumenta a taxa de juros, aumentam os juros que é pago pela dívida pública, e isso significa aumentar o déficit público, gerando expectativa de mais inflação e mais inflação. Tá certo? Então nós podemos ver
que a taxa de juros alta, a taxa alta de juros, ela não modera a inflação, mas é recessiva e devastadora da economia. Por que ela não modera a inflação? Porque a taxa de juros alta, ela está umbilicalmente ligada à política fiscal. Porque a taxa de juros alta aumenta o custo financeiro da dívida do governo. E aumentando o custo financeiro da dívida do governo, evidentemente vai aumentar o déficit público, gerando inflação, gerando expectativas de inflação maior, tudo isso. E evidentemente, se vocês observarem, toda vez que começa uma política, como foi essa inclusive, como foi a política de Dilma, com o rapaz, o Joaquim Levy, aumentar a taxa de juros, imediatamente mais inflação, e a inflação foi subindo, foi subindo. Por que isso? Claro, quando aumenta a taxa de juros, né, a taxa, os juros da dívida aumentam. Imediatamente aumenta, vai aumentando logo. Estabeleceu a taxa, começou a gerar um juros maior para a dívida. Isso significa o quê? Que inicialmente, logo inicialmente ali, né, e mais, algum tempo vai ser levado onde a taxa alta de juros é contraproducente, ou seja, ela produz exatamente o oposto do que se quer. Ela não combate a inflação, ao contrário, ela aumenta a inflação. Então não se pode trabalhar com a taxa de juros alta para combater a inflação, porque é ao contrário. Agora, obviamente a taxa alta de juros diminui o crescimento econômico, diminui, às vezes provocando recessão, reduz o crédito, o investimento, causa grande dificuldade às empresas, porque elas têm que reduzir investimento e reduzir o crédito para aumentar as suas vendas. Já que o juro está muito alto, ela reduz o crédito, porque começa a haver inadimplência e pode ser causar muito prejuízo para a empresa. E aos consumidores. Os consumidores também, de uma maneira geral, porque falta de investimento, redução do investimento, redução, desemprego, aumenta o desemprego, diminui o consumo geral. Então, ela é altamente perversa para a economia, a política de alta taxa de juros. Não existe um só efeito positivo na política de taxa de juros, de taxa alta de juros. Não existe um só efeito positivo. Se você olhar, todo efeito aí é negativo. É negativo para a economia. Aumentando a taxa de juros, aumenta os juros da dívida, as empresas reduzem os investimentos, lógico, né? As empresas reduzem o crédito que ela dá aos seus clientes para aumentar as suas vendas, e tudo isso contribui para uma diminuição do crescimento e a redução da economia. Portanto, a taxa de juros tem como objetivo principal reduzir o crescimento econômico. Isso é uma coisa horrível, tem que pensar nisso. Por que a taxa de juros tem que usar essa taxa aí para pensar em reduzir a taxa de juros? É muito mais compatível com a política sustentável econômica a política de juros mais baixa do que a taxa de crescimento do PIB. E ela é muito mais moderável, né? Você pode moderar ali com facilidade do que a taxa de juros alta. A taxa de juros alta constantemente leva para uma recessão, às vezes até indesejada, porque está praticando a política. Porque não calibrou adequadamente a altura da taxa de juros. Tem todos os efeitos possíveis que tem a política de taxa de juros. Essa política deveria ser eliminada do cardápio da política do BC para combater a inflação. Eu acho, inclusive, agora, com esta novidade tecnológica aí, o chat GPT, que é possível sim
se ter uma política que eu acho perfeitamente viável para amansar e sempre se combater a inflação, sem precisar esse destroço todo, esse custo todo que tem. O custo de 2022 foi 146 bilhões de juros em função dessa alta taxa de juros. Tá certo? Então, olha só, já existe aí, eu até fiz um vídeo aí, já falei sobre isso, a Petrobras está usando a inteligência artificial nos poços, porque a Petrobras tem um problema análogo ao combate dos juros, ao combate da inflação no país. O que acontece? Uma empresa de petróleo, como a Petrobras, ela vai extrair petróleo do poço. E aquela maquinaria, aquele todo investimento, aquele todo material que está ali trabalhando, aquilo vai precisar de manutenção de tempo em tempo. Por quê? Porque eles vão ficando velhos, desgastados, precisa trocar as peças, fazer manutenção, etc., para continuar produzindo petróleo. Mas nessa parada, tem um problema sério para a empresa, porque ela deixa de ter o óleo produzido e deixa de ter renda. Então vai ter que esperar um pouco para poder, lá na frente, recomeçar novamente. É a mesma coisa que está acontecendo na economia, com a taxa de juros altos. O que acontece? Você aplica a taxa de juros altos, ela quebra a economia, diminui o crescimento, causa toda essa confusão, toda essa devastação na economia, e aí, há um tempo, a inflação vem para baixo, realmente, e aí, mas não foi os juros altos que provocou a baixa da inflação. Foi a queda da empresa, a diminuição da economia, a queda de emprego, tudo isso juntou e baixou a taxa inflacionária. Então não foi só a alta taxa de juros. Tá certo? E aí, o que acontece? Aí você vai novamente, bota a economia, já que a taxa de inflação baixou, começa a aumentar novamente a taxa de juros, para chegar ao mesmo problema que está existindo agora. Sempre é assim, é um zigue-zague essa economia. Então isso é muito desgastante, muito provocador de crises, né? E de insatisfação para a população de uma maneira geral. Então, o que está acontecendo na Petrobras? A política, a inteligência artificial está analisando o poço, o material todo que está ali, fazendo estatísticas, etc., levantando todos os dados, e ela faz uma manutenção preditiva, ou seja, ela diz que vai precisar fazer a manutenção agora, antes que as máquinas parem. Então ela faz a previsão, né? E coloca sugestões que deve ser feito para que o poço continue produzindo e as máquinas continuem produzindo. Exatamente igual ao avião. Em pleno voo, se tiver de fazer manutenção na máquina, o avião vai ter que parar. Vai ter que ir lá embaixo parar. Então, o que pode acontecer com a inteligência artificial? Ela usaria todos os dados possíveis daquele avião em relação às máquinas e faria uma manutenção preditiva. Ou seja, ela observava, quando ia aparecer a necessidade de uma manutenção, ela já apresentava qual era a solução para aquela manutenção. E as máquinas não teriam de parar, o voo não teria de parar e poderia continuar. A mesma assim na economia. Se nós trabalharmos, e eu acho que vai ser trabalhado isso, com a inteligência artificial, pode acontecer isso. A inteligência artificial, com todos os dados na mão, vai dizer exatamente quando é que a inflação vai começar. O período de começar a inflação. Ela então sugere já quais são as medidas que devem ser tomadas para que a inflação não desenvolva. E aí tem um período longo de crescimento econômico e sustentável. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Vamos esperar para a tecnologia. Mas tem soluções para isso aí. Eu acho que essa de juros mais baixo do que a taxa de crescimento do PIB, ela é muito boa e servirá para o nosso programa.
Um abraço. E aí esperarmos até a inteligência artificial. Um abraço e até a próxima.